uma das dificuldades que a gente vê mesmo são esses embates. Quando você estava relatando, por exemplo, aquela sensação da pessoa se sentindo prisioneira no trabalho, eu até lembrei de um texto muito bonito, escrito pela Beth Lima. Prisioneiro do relógio. O caso Carlos. Que é um caso bem dos controles a que ele foi imposto. Mas é uma coisa mais interessante que a gente vê, quer dizer, isso é muito interessante, mas eu digo assim, muito interessante também ver isso no nível coletivo. Por exemplo, quando nós fizemos a pesquisa dos bancários, um dos bancários falavam assim, a sensação de prisão. E às vezes você tinha grades mesmo lá pela segurança do banco, muita grade. Então a imagem, até um capítulo do livro fala sobre isso, sobre as imagens que as pessoas têm, né? Outros autores têm achado isso, não é uma descoberta minha, mas nós vimos assim as imagens brasileiras, o que é que as pessoas sentem, né? Até temos aqui no Brasil um estudo sobre o vapor do diabo, né? Que é de um antropólogo muito conhecido, né? Esqueci o nome dele, né? Que ele estudou também as fábricas. É um antropólogo que é do Museu Nacional, eu conheço ele pessoalmente, não estou lembrando no momento. Acho que foi ele também que estudou as doenças dos nervos. As doenças dos nervos. Ele foi um trabalho pioneiro de antropólogo sobre... Depois quando editar, nós vamos editar e colocar o nome dele aqui. Foi uma pessoa pioneira do Brasil, né? Porque ele estudou por outras perspectivas, né? Um antropólogo que estudava esses aspectos do trabalho. No Dejour, né? Christophe Dejour, né? Que desenvolve uma linha de pensamento psicanalítico que é muito conhecida no Brasil como psicodinâmica do trabalho, que é o nome da disciplina, inclusive, que ele lidera, né, na França e com muita adesão aqui no Brasil, alguma adesão também em outros países, muito importante. Ele fala também dessas imagens, né, da imagem da fábrica como alguma coisa monstruosa, né? E nós tivemos em depoimentos de trabalhadores, e não só depoimento, em sonhos e em delírios também. Porque nós tivemos alguns trabalhadores que tinham passado por psicose, e eles falavam dos sonhos que eles tinham. E eu nunca me esqueço, quando eu estava trabalhando no hospital psiquiátrico, que um trabalhador foi internado com delírio que era alcoólico, mas qual era o conteúdo do delírio? Era a fábrica pegando fogo, né? Então, e aí depois ele conta do ódio, da humilhação que ele sentia nessa fábrica, como ele foi humilhado e como ele odiava a fábrica. Aí ele bebia, porque ele era um homem sozinho em São Paulo, a família tinha ficado no interior, né, para ele vir na frente, ganhar dinheiro, trazer a família depois, e ele não conseguia, e ele era insultado, era humilhado, e ele tinha um ódio, mas não podia sair daquele emprego, que ele não sabia como ia conseguir outro. E aí ele bebia, ele estava sozinho, bebia, e um dia ele achou que a fábrica pegou fogo, entrou em delírio lá, ficou agitado, e a polícia levou ele para o hospital, né? Que muitos pacientes chegam no hospital assim, né? Trazidos pela polícia em agitação psicomotora. Eu queria aproveitar esse tema para te perguntar agora sobre esse período mais recente que a gente está atravessando. Há um aumento da velocidade das mudanças no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, não há uma correspondente evolução da regulação desse novo trabalho. Pelo contrário, ele está vivendo uma desconstrução do que existia. Há, ao mesmo tempo, ainda o agravamento da própria, o enfraquecimento do movimento sindical de trabalhadores, que podia ajudar nessa resistência. Então, há um crescimento da precarização, ainda o avanço ideológico do discurso da individualização, toda uma situação
que cria um contexto, agora inclusive de ameaça também à própria democracia, né? Então, as ameaças estão vindo de todos os lados. Todos os lados. Não é um cenário, vamos dizer assim, que nos permite olhar com otimismo para o que tende a acontecer. Já há registros do aumento da prevalência, né, dos transtornos mentais e de comportamento. Como é que você vê essas questões e se você tem observado já uma discussão de novos tipos de impactos, de manifestações, ou se é vamos dizer assim, a reapresentação dos quadros de quem passa por essas situações de ameaça e de desproteção. Difícil falar de novos quadros, né? Um quadro assim, mais novo que eu senti mesmo que precisaria merecer a atenção no Brasil também é dessa paranoia situacional, dos conflitos que não precisa chegar nesse ponto, né? Mas o importante é ver como se caminha para esse ponto, de um esgarçamento total do tecido social, da cooperação. Isso deve interessar as empresas. Quer dizer, são coisas que estão sendo vistas em outros países, que a cooperação tão necessária, ela é prejudicada. Aqui no Brasil nós temos um estudioso que você conhece muito bem, o Marcelo Figueiredo, que estudou isso nas plataformas de petróleo. Quer dizer, como, né, os engenheiros e os técnicos especializados que trabalham nessa plataforma, numa emergência, têm que estar unidos para evitar vazamento, para evitar os vários acidentes que podem acontecer. E como, com um determinado tipo de administração, porque aí tem essa questão da administração, é seríssima, os administradores têm que conhecer a saúde mental, as questões de saúde mental relacionadas ao trabalho, né, e ao desgaste mental, né? Porque esse desgaste da sociabilidade, dos relacionamentos, é gravíssimo, né? É um outro desgaste, não é só o da saúde, é o da saúde social. Quer dizer, ele mostrou, Marcelo Figueiredo, ele estudou como essa dissolução é causadora de acidentes potencial ou efetivamente, né? Ele estuda casos, ele mostra isso nos acidentes de plataforma do Brasil e de outros países, né, que foi estudado. Então eu acho que isso é uma coisa muito séria nas escolas de administração, nas escolas de engenharia, né, engenharia de produção, né, também, e que tem que ser conhecido, porque às vezes a pessoa diz, não, eu estou seguindo aqui a forma de administração mais moderna. Eu lecionei numa escola de administração e peguei justamente o boom do neoliberalismo e da administração dos princípios neoliberais, né, acima de tudo, acumulação de capital, velocidade, etc, etc, e tudo mais. Não vamos falar agora dos princípios neoliberais dentro da empresa. Mas, quer dizer, quando tudo isso entrou, né, e os impactos que a gente começou a sentir nos anos 90 do Brasil, isso foi mais notado nos anos com a entrada de novas formas de administração e tecnologia. Em 80 eu já tinha estudado isso, né? Mas a coisa ficou muito mais grave nos anos 90. E como isso, vamos dizer, bagunçou a cabeça de administradores e engenheiros, que muitos deles fazem formações em administração. Lá na GV nós tínhamos os alunos engenheiros também, né? Que estavam fazendo os cursos de especialização, enfim, vários cursos de administração também. E eu acho que no mundo todo se procura agora, existe uma consciência em muitos lugares já, né, e que se está vendo que pode ser desastrosa essa formação que impacta na própria subjetividade, as mentalidades estão mudando, né? Então, em vez de cooperação, de solidariedade, é competição e a agressividade que isso cria, então a violência do trabalho
que a violência psicológica não é só o assédio, o assédio é muito importante, mas você tem aquilo que está se chamando o assédio organizacional, né? Quer dizer, a organização tem formas, e às vezes ela culpa um gerente, olha, esse gestor que é culpado. Mas, digamos, o gestor está simplesmente seguindo as diretrizes da empresa para acirrar a produtividade das pessoas, a competição entre as pessoas, o isolamento entre elas, que cada um fique sozinho, dando o seu máximo, e vai ser avaliado individualmente, mas a equipe também é avaliada. Então, se eu ouvi lá com o pessoal da COSIPA, que nas entrevistas dizem, não, a meta é acidente zero, então se a gente está machucado, a gente não pode dizer, porque os colegas da equipe dizem, nós vamos perder tempo, trabalha com o teu dedo machucado mesmo, porque senão nós vamos perder ponto aqui na meta do acidente zero. E aí o indivíduo depois vai ficar com o dedo anquilosado, né? Para quem estiver ouvindo o vídeo e não saber, anquilosado, fica com o dedo duro, enrijecido, né? Por quê? Porque não fez o tratamento adequado, o dedo, enfim, a parte do corpo. Eles chamam de trabalho compatível. Ao invés de afastar, a pessoa continua trabalhando em alguma atividade, mas não se afasta. Às vezes engessado, a gente viu muito isso lá em Piracicaba. Para não perder esses prêmios de produção coletiva, né? A pressão dos próprios colegas, né, para ele não procurar um ambulatório, procurar assistência de saúde. Porque isso entra no cálculo de PLR. E as pessoas que sabem, olha, nessa empresa, se a gente pede a licença para ir no médico, isso vai contar no fim do mês. Então, se você imagina que a empresa vai fazer uma demissão, né, e você tem mais faltas por ter ido ao médico, isso vai contar negativo, então você não vai ao médico, você não vai procurar a assistência, né? E eu vi isso, inclusive, porque eu trabalhei 3 anos no Hospital das Clínicas, no Serviço de Saúde Ocupacional. Agora, já até 2010, digo agora, já faz um tempinho, né? Mas de 2007 a 2010 foram 3 anos que eu, já nessa fase nova agora, né? Mas em que esse neoliberalismo empresarial está mais acirrado. Então, a gente tratava das pessoas, e depois, quando a pessoa podia voltar ao trabalho já, né? E dizia assim, não, você fica acompanhando aqui os casos, por exemplo, de depressão, o mesmo de estresse pós-traumático que a gente tinha tratado, mas a gente vai acompanhar, você ainda vai ter que tomar medicação e vir conversar aqui comigo, com a psicóloga e tal, que tem equipe de psicologia lá também, né? A pessoa diz assim, mas se eu começar a faltar para vir aqui, pedir licença para vir, isso vai pesar contra mim. E às vezes a pessoa diz assim, não, eu queria muito, doutora, vir, mas, sabe, eu tenho muito receio que isso vai prejudicar. Então as pessoas não... E às vezes numa fisioterapia também, digamos que a gente tratava pessoas com Ler-Dort, né, e que tinham depressão, então tudo bem, ele pode voltar, e desde que a empresa coloque em outra função, etc., na reabilitação, mas... E eles precisariam de ter uma continuidade na fisioterapia, e eles preferiam parar. Não, eu vou fazer o exercício em casa, sabe? Edith, no serviço público, sim, mesmo aqui no estado de São Paulo, uma coisa que a gente vê com muita frequência é quando a pessoa precisa de um tratamento, ela tira férias. Exatamente. Se ela tiver licença-prêmio, ela tira licença-prêmio. É como se ele tivesse perdido o direito de adoecer. De adoecer, exatamente. E de buscar o tratamento. Então, é o presenteísmo, né? Tem um presenteísmo e esse outro recurso, você abre mão dos direitos, porque justamente na hora que a pessoa está mais precisando da proteção, ela perde, porque se o servidor público se afastou por razões de saúde, ele vai ter um impacto nos direitos, na aposentadoria, e perde outros direitos. É terrível. E a gente sabe que as empresas que estão considerando a questão da saúde mental, e elas existem, né? Não só fora do Brasil, existem algumas no Brasil também, tive ocasião de ver, elas se dão conta de que elas têm, né, então,
menor taxa de adoecimento, aquele treinamento que elas fizeram vai dar frutos, né? Inclusive se ela faz uma boa reabilitação, né, no caso dos que adoeceram, que isso vai ser útil. A gente sempre cita na reabilitação o caso dos professores, né? Por exemplo, os professores que podem voltar a trabalhar não se sentem mais com força para enfrentar uma classe, mas podem trabalhar em planejamento, podem trabalhar assessorando professores que estão entrando na escola, né? De orientação. Então, eles são aproveitados, todo o conhecimento que eles têm é aproveitado, em vez deles ficarem muitas vezes encostados ou fazendo serviços auxiliares muito abaixo da sua qualificação, experiência, e que são humilhantes. Eu vi essa questão do humilhante nos operários fabris, lá em Cubatão também, porque, então, como a Marcília tinha feito o estudo dos acidentados, e depois eu fiquei seguindo 3 anos muitos desses trabalhadores, fazendo uma entrevista todo ano. Então a gente via assim, poxa, doutora, me colocaram na rouparia. Eu sou um técnico especializado, agora está bem, eles nem baixaram meu salário, mas eu estou na rouparia, entregando um uniforme, sabe? O sentimento dele de humilhação de estar fazendo esse trabalho. Quando ele podia, digamos, ser usado, como algumas empresas fazem, para treinamento de outros, né? Para preparar os jovens, os novos trabalhadores, né? A mesma coisa com os motoristas de estresse pós-traumático, que precisam de requalificação profissional, né? Porque a questão da reabilitação em relação à saúde mental é um desafio. A gente já tem o desafio da saúde mental em geral, né? O que a gente chama de reabilitação psicossocial, para ele se entrosar novamente com a família, com o seu ambiente de vida comunitária, então, e no trabalho, né? Então, no trabalho, a gente tem que ver que tem algumas pessoas que podem voltar, sim, para o trabalho e ser até melhores trabalhadores do que eram antes, desde que eles sejam tratados de uma maneira decente e respeitosa e não como alguém que teve uma doença mental, uma coisa assim, né, preconceituosa. Quer dizer, esse preconceito contra o problema psíquico é uma coisa seríssima. O problema psíquico, ele pode ser recuperado, né? Na maioria das vezes, claro, há exceções, há casos mais graves, mas esses ligados ao trabalho, de um modo geral, principalmente as depressões, essas coisas podem, a não ser que a pessoa tenha, né, um outro problema anterior, mais grave, mas enfim, cada caso é um caso, a verdade é essa, né? E daí precisa ter gente para tratar e gente preparada, e essa é a nossa grande preocupação. A formação no Brasil, tanto para as áreas de saúde do trabalhador, como para a área geral da medicina, da enfermagem, do serviço social, precisa ter psicologia, ter conteúdos de saúde mental relacionado ao trabalho. Essa é uma coisa que eu fico muito contente agora de a gente poder fazer um mínimo lá no Instituto Sede Sapiência, porque nossos alunos são multidisciplinares. Nós temos desde, né, a maioria é psicólogo, mas tem médico, tem advogado, tem enfermeira. Agora temos 2 engenheiros na turma desse ano. É muito interessante. E eles trocam, e a gente aprende com os alunos também. Tem alunos experientes, teve um auditor do trabalho, não vou dizer o nome dele, porque você conhece muito bem. Ele foi fazer o nosso curso, o cara nos ensinou muito. Sim. É muito interessante aquele grupo, né? Esse desafio da formação é um desses. Bom, um dos desafios é esse da formação e bom que estão existindo experiências como essa. Sim. Mas deveria, nas escolas de administração, eu quis colocar a disciplina lá, mas eu não consegui. Eu consegui na Fundação Getúlio Vargas. Eu dava os conteúdos, mas dentro de outras disciplinas, né? Porque, por exemplo, eu dava ciências sociais em saúde. Então, dentro de ciências sociais em saúde, a gente falava das questões de saúde mental do trabalho. Assim, era uma coisa um pouco clandestina, mas eu consegui colocar no programa. Bom, nós podemos fazer uma pequena interrupção? Sim, novamente? claro.